Olá, meus irmãos, minhas amigas, amigos, irmãs em Cristo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Mel Gibson. Olha que interessante, gente. Falou sobre a oposição de Hollywood ao cristianismo de uma maneira geral, aos filmes. E não só isso. Ele trouxe vários elementos que a gente aborda aqui nos nossos vídeos. Então, muito interessante. Claro que ele não falou de tudo, mas muita coisa que a gente procura trazer nas nossas séries, nos nossos vídeos, ele retratou aqui uma guerra espiritual que se desenrola numa guerra, numa batalha entre as nações, por isso que a gente se prepara espiritualmente. Depois a gente faz uma análise geopolítica com conteúdo bíblico, uma visão bíblica, para a gente entender até onde essas batalhas, essas guerras espirituais geram efeito dentro das nações. E essas nações, essa batalha, essa disputa geopolítica, ela afeta a cultura, a ideologia, a educação, a ciência, a religião. E isso tudo vai gerar efeitos, obviamente, nas nossas vidas. E aí a gente vai falar de família, de liderança, de questões emocionais, questões psicológicas, família, relacionamento, financeira, né, a parte financeira, econômica. Então, assim, aqui a gente, muito interessante essa reportagem que foi feita, e eu acho que a gente deve analisar ponto a ponto. Vamos para a notícia que você já vai entender, tá? Tá lá no Christian Post. Mel Gibson fala sobre a oposição de Hollywood à Paixão de Cristo. Aí aquele filme, né, que ele fez, sensacional esse filme, já deve ter uns 20 anos mais ou menos. Mas se você ainda não viu, não vou dar o spoiler aqui, mas só para te dar uma palhinha, o spoiler já tem mais de 2000 anos, né? Que fala sobre a última semana de Jesus, ali principalmente a entrega, o julgamento e a crucificação de Cristo. E ele também, aqui o Mel Gibson retratou que os evangelhos, são os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, esses primeiros livros do Novo Testamento na Bíblia Sagrada, segundo Mel Gibson, são história verificável, ou seja, são história real. Vamos continuar aqui lendo a reportagem, muito interessante, para a gente tecer aqui alguns comentários. Importante primeiro saber que é um podcast, né? Joe Rogan Experience. Esse Joe Rogan, ele é o maior podcast dos Estados Unidos e do mundo, tá, gente? Então, assim, é muito importante, grandes celebridades vão lá, e foi a vez do Mel Gibson. E olha o que ele falou. Nesse podcast ele discutiu fé, desafios de criar filmes de orientação cristã em Hollywood, e porque ele acredita que a evolução darwiniana, teoria da evolução, né, é uma teoria falha. Então, olha como é que uma coisa está ligada à outra. Muita gente, às vezes, a gente tenta separar a fé de tudo que acontece aqui fora. Isso é impossível. Por isso que a igreja, no mundo todo, principalmente também a igreja brasileira, que é o nosso público, é o nosso grande público aqui desses vídeos, precisa sair dessa caixinha de só estar atrelado ali ao momento do culto, que é importantíssimo, mas a sua fé não pode estar restrita ao templo. E ainda que a gente saiba disso, é difícil você ver a igreja evangélica brasileira sair realmente do templo, se posicionar de forma firme, de forma positiva na sociedade. Então é isso que a gente tenta trazer aqui com vários ensinamentos, vários conteúdos. Depois você analisa aí os outros vídeos. Por enquanto, a gente está fazendo uma live toda segunda-feira, 18 horas, que é a live Fim dos Dias. Então, toda segunda, 18, vamos estar ao vivo, fazendo uma análise desse contexto geopolítico, de notícias, dos conflitos que estão acontecendo, dos finais, né, os sinais dos últimos dias, dos últimos tempos. Então, a gente faz essa análise. E nós temos agora produzido uma outra série bíblica também, que fala sobre empreendedorismo e liderança, porque todo empreendedor é um líder, e todo líder empreende alguma coisa, ainda que não esteja envolvido diretamente no mundo dos negócios. Essa série é para te preparar, para você exercer uma liderança e aí gerar efeitos também em todos esses cenários que nós estamos falando. Então veja,
Hollywood está inserida nisso, a cultura de uma maneira geral, a música, o cinema, a arte, está envolvido. O cinema, a televisão, todos os meios de comunicação, a internet, ela gera um caminho. Né? Então a gente tem que estar sempre observando e estar de olho nisso. Aqui ele vai falar sobre o Mel Gibson, né? Conhecido pelo vencedor do Oscar Coração Valente e A Paixão de Cristo, então, ganhou 2 Oscars. Gibson, 69, que é a idade dele, né? Falou sobre os desafios que enfrentou ao fazer Paixão de Cristo em 2004, que se tornou o filme com classificação R de maior bilheteria da história dos Estados Unidos, arrecadando 370,8 milhões de dólares contra um orçamento de 30 milhões de dólares. Então, aqui um ponto interessante é que falar sobre Cristo dá resultado. A história mostra isso. A Bíblia é o livro mais vendido. Tudo que você fala de Cristo, as pessoas querem, têm interesse. Apesar de sempre tentarem mostrar que é o contrário, que ninguém tem interesse mais em história bíblica, em Jesus Cristo, a gente vê aqui, observa que é totalmente diferente. Por isso que tem essa oposição grande, né, ao Evangelho. E aqui, sobre a oposição, ele vai dizer isso. Houve muita oposição a isso, disse Gibson, sobre o episódio que estreou na quinta-feira. Acho que se você tocar nesse assunto, vai fazer as pessoas se interessarem, porque, claro, é um assunto grande. A ideia era de que todos nós somos responsáveis por isso. Seu sacrifício foi por toda a humanidade. Então ele retrata aqui a teologia que ele acredita, né? Todos os nossos males e todas as coisas em nossa natureza caída. Foi uma redenção, então você sabe, eu acredito nisso. Então ele está retratando que a crença dele é num Cristo Salvador, que veio para se sacrificar pelos nossos pecados. Interessante é que o Hogan, aqui, que entrevistou ele, é um agnóstico assumido. O que é ser um agnóstico? Aquela pessoa que não crê no mundo espiritual, não acredita na existência de Deus, das trevas, nada disso. Mas ele foi criado como católico e concordou com Gibson, dizendo que acredita que o cristianismo, olha só, gente, diferentemente de outras religiões, é frequentemente alvo de críticas, especialmente na secular Hollywood. Secular aqui que ele está dizendo, chama-se secularismo. É um movimento que já vem desde o século XX, o século passado, focando mais nas coisas materiais, trazendo também, a gente fala muito sobre materialismo, ganância, egoísmo, uma obsessão desenfreada por sucesso, por fama, por dinheiro. Não que a Bíblia seja contra o dinheiro, não é nada disso, mas eu não vou me ater nisso aqui, porque o vídeo, para a gente não alongar muito o vídeo, mas Hollywood é secularista, ou seja, ela quer tirar a religião, quer tirar a existência de Deus da humanidade. E com isso, ela vai atacar o cristianismo. Tá? Então isso aqui é o Joe Rogan falando, tá? É o Mel Gibson falando. Então você vê como são pessoas que têm uma notoriedade grande e expressa assim aquilo que nós temos comentado. Ele continua aqui, ó. O cristianismo é a única religião, desculpa aqui que subiu, descer de novo. O cristianismo é a única religião que você tem permissão para menosprezar, disse ele. Acrescentando que, embora Hollywood esteja cheia de pessoas progressistas e de esquerda, de mente aberta, que podem adotar várias religiões, o cristianismo, por qualquer motivo que represente o colonialismo branco e masculino, seja lá o que for que represente, é negativo. Então, assim, você pode ter qualquer religião, menos o cristianismo. Então, essa história da pluralidade, da diversidade, do respeito à opinião contrária, vai até a página 2, né? Você pode respeitar todo mundo, você tem que entender todo mundo, menos o cristianismo. Gibson, que chegou a ser nomeado o cristão mais poderoso de Hollywood, disse que, apesar de enfrentar tanta resistência, foi uma honra fazer o filme. Então a gente tem aqui mais uma vez o reforço do Mel Gibson dizendo que enfrentou resistência. Que resistência foi essa? De Hollywood, dos estúdios, provavelmente da imprensa da época. São críticas demasiadas, críticas exageradas, provavelmente enfrentou dificuldade em levantar recursos. A gente verificou aqui que o orçamento inicial foi de 30 milhões de dólares. Então, quando você quer fazer alguma coisa referente ao Evangelho,
você tem muita resistência. E por que você tem essa resistência? Porque existe uma batalha ideológica, existe uma batalha geopolítica, existe uma guerra espiritual, onde o cristianismo é o alvo. Então você não pode permitir que nenhuma ideia, seja da fonte que vier, da política, da educação, da cultura, brote com o sentimento cristão, porque isso dá muito resultado. Foi o que aconteceu com o filme, né? Ele foi até o final, enfrentou a resistência e o filme foi um sucesso de bilheteria, de crítica e etc. Tá? Aí aqui ele vai falar também sobre o que ele acredita que a ressurreição, tá aqui, ó. Quando o assunto da veracidade da ressurreição de Cristo surgiu, Gibson disse que considera os evangelhos como história verificável, apontando para relatos históricos extra-bíblicos que confirmam a existência de Jesus de Nazaré. Ele também destacou que todos os apóstolos que espalharam a mensagem do cristianismo estavam dispostos a sacrificar suas vidas para espalhar o evangelho. Olha que coisa interessante, gente, coisa legal. Que tal Mel Gibson, um ator de sucesso, multimilionário, que é conhecido no mundo todo, está demonstrando um testemunho real da sua crença ao evangelho. Olha como nos últimos dias nós estamos vendo um despertar, um levantar de pessoas em todo o mundo, levantando essa bandeira, né, brandindo essa bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Então isso é muito interessante, isso reforça a nossa obrigação de que cada cristão deve fazer a sua parte para que o Evangelho do Reino continue sendo pregado. Isso nos faz também entender a necessidade do nosso preparo, porque haverá resistência, né? Haverá resistência. E aqui ele continua dizendo sobre a morte e a ressurreição de Cristo. Ele acredita, né? Ele fala aqui que só Jesus se levantou ao terceiro dia. Depois, a entrevista caminhou para a teoria da evolução, o darwinismo. Ele refutou essa teoria, deu lá a versão dele. E aqui, um ponto interessante da reportagem para vocês, olha, um outro ponto que a gente sempre traz aqui no canal e que a gente vê que isso está sendo semeado em todo mundo. Olha, Gibson disse que vê os homens como distintos de outras criaturas. Acho que temos uma alma, disse ele. Fomos criados com uma alma. Então a gente tem aqui também conteúdo sobre o corpo, alma e espírito, essa teoria que vai mostrar a tridimensionalidade do ser humano, e é importante você entender isso, porque você precisa se preparar espiritualmente, precisa preparar a sua alma e precisa preparar o seu corpo. Então, Mel Gibson aqui entende sobre isso, fala sobre isso, crê que existe uma alma, e também a gente não dá para falar muito sobre isso nesse vídeo, mas depois você procura e a gente vai futuramente esboçar mais ainda. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses contextos, bota aqui nos comentários que a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso, tá? Comenta o que você está achando. Isso vai direcionando também a produção do conteúdo aqui do canal, porque às vezes a gente não sabe qual é a maior deficiência, né? A maior dúvida, o que mais vocês querem que a gente fale. Então, a gente vai falando também de acordo com toda uma produção, mas também com o que o nosso público tem mais necessidade, mais urgência naquele momento. E por último, gente, uma coisa que eu quero abordar na nossa próxima live é sobre esse acontecimento, um triste acontecimento que surgiu agora. Eu estou gravando esse vídeo em janeiro, 12 de janeiro aqui de 2025, e acabou de acontecer uma semana mais ou menos, pouco menos de uma semana, a cidade ali dos Estados Unidos em chamas, né? Em chamas, um incêndio de grande proporção ali no sul da Califórnia, tá? Então, e o Gibson estava ali, né? Mora ali, e disse que na quinta-feira soube que sua namorada e seu filho estavam evacuando sua casa para escapar do violento incêndio. Então, olha como é que as coisas vão se conectando, tá? E aqui ele faz uma crítica ao governador Gavin Newsom, né, o governador ali da Califórnia,
E ele vai tentar se retratar, se posicionar aqui quanto à questão dos incêndios. Então, assim, vamos falar disso na próxima live. Então, mas é muito interessante notar que pessoas estão se despertando para falar dessa oposição real contra os cristãos, contra a ideologia cristã. E qual é o motivo disso tudo? É impedir que esses princípios que nortearam toda a nossa civilização, a civilização ocidental durante milênios, sejam jogados por terra por conta de uma nova pauta. E a gente precisa estar preparado para saber como resistir a isso e também lidar com toda essa situação. Tá? Então, interessante você deixar essa notícia aqui para você. Coloca aí nos comentários o que você achou do Mel Gibson vindo a público trazer esses bastidores. Isso é uma tendência. A gente vê pessoas, principalmente de fama, cargos públicos, pessoas vindo retratar oposição que sofreram para defender a pauta da igreja. A gente vai trazer mais notícias sempre que puder, como essa, para te despertar na prática o que a gente está ensinando aqui, o que a gente está retratando nos nossos vídeos. Forte abraço, não esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilhar, deixar o seu like, o seu gostei, comentar. Isso ajuda o canal a se tornar mais conhecido, chegar essa mensagem para mais e mais pessoas. Um abraço a todos, não esqueça que Deus te abençoe sempre.